Nós vamos fazer uma excursão para o Rio de Janeiro, Brasil? Isso é uma piada de mau gosto. Risos de escárnio e reclamações ecoavam pelo grande salão da Washington International School, um colégio de elite em Nova York que anualmente formava filhos de políticos e bilionários. Nos anos anteriores, os alunos haviam ido a Londres, Tóquio ou até mesmo ao Vale do Silício. Mas desta vez, o destino era o Brasil, um país que muitos ainda consideravam atrasado, cheio de favelas e violência. Os pais protestavam. Por que empurrar seus filhos para um terceiro mundo cheio de riscos? Alguns alunos até postaram nas redes sociais que esta seria a pior viagem de suas vidas. O ambiente no aeroporto JFK estava repleto de lágrimas e desdém, como se estivessem enviando seus filhos para um campo de batalha. Mas ninguém sabia que esta jornada não seria uma tragédia, mas sim uma grande lição de vida que faria com que aqueles jovens arrogantes da América confrontassem uma realidade que mudaria suas mentes para sempre e os faria compreender o significado de um país verdadeiramente moderno. Os risos e a insatisfação dos estudantes de Washington ainda ecoavam em suas cabeças quando o dia da partida chegou. A atmosfera no aeroporto JFK era quase como um funeral. Muitos alunos vestiam preto e os pais tinham os olhos marejados, falando como se seus filhos estivessem indo para o lugar mais perigoso do mundo. Emily, se você encontrar algo estranho ou se sentir insegura, ligue imediatamente para a embaixada, querida. Seu pai, um diplomata experiente, falou com a voz trêmula. Ele enfiou um caro telefone via satélite na mão de sua filha, desconfiado. Mesmo alguém que já viajou pelo mundo, como ele olhava para o Brasil com preocupação, o avião rumo ao Rio de Janeiro levou muitas e longas horas. Durante toda a viagem, o ambiente estava repleto de comentários sarcásticos. Amanhã teremos que pegar uma Kombi para ir à escola, certo? Michael ironizou. Ou comer feijoada e farofa todos os dias, haha, Alexis riu. Cada palavra refletia uma atitude cheia de arrogância e egocentrismo. Emily estava sentada em silêncio, olhando pela janela. As luzes da cidade de Nova York desapareciam lentamente na escuridão. Ela suspirou, pensando que teria que aguentar por uma semana, e então tudo acabaria. A única coisa que a preocupava eram seus óculos de grife que ela acabara de comprar. Para alguém com miopia e astigmatismo como ela, os óculos eram sua vida. Ela nunca imaginou que este pequeno objeto se tornaria um símbolo da lição que a esperava no Rio de Janeiro. Quando o avião tocou a pista no aeroporto internacional do Galeão, Gig, o coração de todos acelerou com uma sensação estranha, uma mistura de medo e aversão. Oh, meu Deus, este é realmente o Brasil? Um sussurro suave escapou de um colega de classe. Ao abrir a porta do avião, um terminal de ar-condicionado limpo e brilhante os recebeu. Não havia cheiro de poeira ou caos como eles haviam imaginado. As paredes estavam cheias de grandes telas de LED exibindo o belo Cristo Redentor, a Baía de Guanabara à noite brilhando com luzes coloridas e as praias de areia branca refletindo o sol. Os alunos americanos ficaram paralisados, como se tivessem levado um tapa de realidade. Ninguém se atreveu a zombar mais. Enquanto esperavam na fila da imigração, um anúncio em inglês claro e distinto soou. Bem-vindos aos estudantes da Washington International. Por favor, dirijam-se aos portões de verificação automática. Todos se entreolharam sem acreditar. Portões automáticos? Eles se alinharam um por um, escanearam o passaporte, olharam para a câmera por apenas alguns segundos e a porta de correr se abriu. 10 segundos. Michael ficou de boca aberta. No JFK temos que esperar por horas. Ninguém discordou, pois o que estava diante deles era a verdade evidente. Ao passarem pela imigração, o grupo de alunos encontrou outra camada de realidade. Setas de LED no chão brilhavam, apontando o caminho para a esteira de bagagem. E, para sua surpresa, um robô de boas-vindas branco e limpo se aproximou. Bem-vindos ao Brasil. Posso ajudar em algo? A voz suave e o inglês impecável fizeram com que os jovens americanos ficassem em silêncio absoluto. O robô informou que suas malas sairiam na esteira número 3
e se afastou com dignidade. Emily virou-se para olhar para Alexis. Ambas não disseram nada, mas suas mentes estavam cheias de perguntas. Este era o país que elas consideravam atrasado? Depois de pegarem suas malas, estudantes brasileiros uniformizados e bem arrumados apareceram. Olá, bem-vindos ao Brasil! Uma voz doce e alegre soou, acompanhada por um sorriso sincero. A jovem se apresentou como Isabela, aluna do ensino médio do Colégio Rio Branco. Seu sotaque em inglês era quase nativo e ela usava gírias adolescentes americanas com fluência. Vários alunos americanos ficaram chocados e murmuraram: por que o inglês dela é melhor que o nosso? Ao saírem do aeroporto, o que os esperava era uma cena que mudou todas as suas crenças. Ruas largas, luzes brilhantes e cintilantes. Os carros estavam alinhados ordenadamente. O VLT que ligava o aeroporto passava sobre suas cabeças. Anúncios soavam em português e inglês. Esta cidade não estava atrasada como eles zombavam, mas era surpreendentemente moderna e elegante. Emily pegou seu telefone para postar um story novamente, mas desta vez ela não escreveu com desdém. Ela apenas digitou: não tenho certeza se isso é realmente o Brasil. Tudo parece melhor que Nova York. Naquela noite, em um hotel de luxo no coração do Rio, o grupo de estudantes se reuniu com expressões silenciosas. Não havia risos zombeteiros nem sarcasmo, apenas um silêncio que indicava que suas crenças estavam começando a ser abaladas. E este era apenas o começo de seu aprendizado. A jornada que havia começado com escárnio estava entrando em um caminho de verdade, um caminho que os ensinaria que o verdadeiro progresso não é medido pela reputação do passado, mas pela qualidade de vida que seus cidadãos recebem todos os dias. Quando as portas automáticas do Aeroporto Internacional do Galeão se abriram lentamente, todos os alunos americanos puderam ouvir claramente a própria respiração. Diante deles havia um saguão amplo, iluminado por luzes douradas. O teto arqueado e imponente, como uma catedral moderna, e as paredes de vidro refletiam as pessoas caminhando de forma ordenada. Não havia gritos ou confusão. Apenas uma calma que fazia todos se sentirem como se tivessem entrado em outro mundo. Em uma enorme tela de LED, imagens das igrejas históricas de Ouro Preto eram exibidas, alternando com praias de Fernando de Noronha e a floresta amazônica. Uma suave música brasileira contemporânea tocava ao fundo, criando uma estranha impressão nos corações dos alunos que haviam zombado do país. Michael, que geralmente era o mais falante, estava em silêncio. Alexis pegou o telefone para tirar fotos, mas não ousou postar comentários sarcásticos como antes. No ponto de retirada de bagagem, os alunos encontraram uma cena que nunca pensaram que veriam. Funcionários do aeroporto bem vestidos sorriam e os cumprimentavam em inglês claro. Welcome to Brazil. Palavras simples, mas cheias de confiança e cordialidade. Tudo era controlado por tecnologia, desde os scanners faciais até o sistema de rastreamento de bagagens em tempo real. Os alunos americanos começaram a se entreolhar com incerteza. A ideia de que o Brasil era atrasado começou a ruir desde o primeiro momento. Quando entraram no banheiro, a porta automática se abriu suavemente. Um aroma limpo e fresco pairava, em vez do cheiro de mofo. Todos os vasos sanitários tinham sistemas automáticos de limpeza. Vários jovens americanos riram, incrédulos. Isso é melhor do que um hotel de luxo em Nova York. Alexis murmurou baixinho, mas todos ouviram claramente. De repente, o som suave de uma máquina ecoou. Um robô de limpeza prateado passou silenciosamente. Alguns alunos recuaram assustados, mas Michael se abaixou para ler o texto em inglês na máquina. Smart Cleaning Robot, Brazilian Innovation. Ele levantou a cabeça, com os olhos trêmulos. Este não era o país que ele havia imaginado. Ao chegarem à esteira de bagagens, setas de LED azuis no chão guiavam lentamente o caminho para o destino, como se estivessem em uma cena de filme de ficção científica. Em pouco tempo, todas as malas apareceram no horário, sem atrasos, sem reclamações, como havia acontecido no aeroporto de sua cidade natal. Um aluno falou com a voz tensa: este aeroporto é muito melhor que o nosso JFK. Ninguém discordou.
todos sabiam que era a verdade. Do lado de fora do terminal, a atmosfera balançou ainda mais seus corações. Ônibus de luxo com ar-condicionado estavam estacionados, esperando. Cada assento tinha uma tela individual com porta USB e Wi-Fi gratuito. Os jovens americanos ficaram de boca aberta, sem acreditar que era um ônibus comum. Este é realmente o ônibus da escola brasileira? Michael perguntou em um sussurro. Isabela, a estudante brasileira que os estava esperando, acenou com a cabeça sorrindo. Sim, este é o nosso padrão normal. A palavra padrão normal fez com que todos ficassem em silêncio, pois o que eles viam estava muito acima dos padrões mais altos que conheciam na América. Enquanto o ônibus se movia em direção ao centro do Rio de Janeiro, os estudantes estrangeiros se espremeram nas janelas para ver a paisagem. Arranha-céus imponentes alinhados. As luzes de néon de edifícios como Porto Maravilha e shoppings luxuosos refletiam em seus olhos. As ruas estavam limpas e os carros se moviam em ordem. Tudo era o oposto da imagem caótica que eles haviam imaginado. Quando o ônibus passou pela ponte Rio-Niterói, a brisa noturna soprava. O som suave da água da Baía de Guanabara batendo na margem. As luzes do Cristo Redentor brilhavam como uma joia. Emily prendeu a respiração por um momento. A imagem que ela via era mais bonita e pacífica do que poderia descrever. Não demorou muito para o ônibus chegar ao Colégio Rio Branco. O que apareceu diante de seus olhos não eram prédios antigos como eles esperavam, mas uma estrutura moderna projetada com vidro e aço. O gramado verde e exuberante contrastava com a piscina coberta. O grande salão estava cheio de luzes quentes. Os alunos americanos ficaram parados, ninguém disse nada. Todos sabiam que a arrogância em seus corações estava começando a se quebrar. Este foi o primeiro choque que o Brasil lhes deu, um choque causado não pelo medo ou pela pobreza, mas por um progresso genuíno que eles nunca haviam imaginado. Naquela noite, Emily escreveu em seu diário antes de dormir: "Não posso mais negar, o Brasil não é a imagem que eu costumava desprezar. O que eu vi hoje me faz sentir estranhamente pequena, e este é apenas o primeiro dia. Não consigo imaginar o que os próximos dias me ensinarão." Na manhã seguinte, a luz do sol da manhã caía sobre o prédio branco e limpo da escola. O som de pássaros e a brisa suave passavam pelo gramado. Os alunos americanos recém-chegados ainda estavam cheios de surpresa. E quando entraram no campus do Colégio Rio Branco, foi como entrar em um mundo que nunca pensaram que encontrariam no Brasil. O grande salão estava decorado com obras de arte dos alunos. Desenhos do Cristo Redentor, fotografias em preto e branco de rodas de samba e esculturas feitas de material reciclado. Cada peça era cheia de criatividade e dedicação. Assim que entraram no auditório, foram recebidos pelo som de um coro. Canções em inglês eram cantadas de forma melodiosa e impecável, seguidas por uma apresentação de dança de frevo misturada com coreografias modernas. Atrás do palco, apareciam imagens holográficas da floresta amazônica e da cidade de Salvador, alternando de forma impressionante. Isso é trabalho de alunos do ensino médio de verdade? Alexis sussurrou para Emily. Emily apenas acenou com a cabeça, atordoada. Após a grande recepção, eles foram pareados com alunos brasileiros para serem seus mentores durante a semana. Emily foi pareada com Isabela, a garota sorridente que falava inglês fluentemente. "Eu vou te mostrar a biblioteca da escola." A voz clara de Isabela estava cheia de orgulho. Quando a porta da biblioteca se abriu, os alunos americanos prenderam a respiração. Diante deles, havia uma biblioteca de 3 andares, cheia de dezenas de milhares de livros, computadores e tablets disponíveis para os alunos. O mais importante, esta biblioteca estava aberta 24 horas. Os alunos podiam estudar e pesquisar mesmo à noite. Na América, a biblioteca da nossa escola fecha às 17 horas, Michael falou em voz baixa. Mas ninguém riu, porque todos sabiam que o que viam era grande demais para ser menosprezado. Em seguida, Isabela os levou para a sala de aula de IA. Aqui, cada aluno tinha um tablet conectado a um sistema de professor virtual. A IA analisava os pontos fracos e fortes de cada aluno
e adaptava o aprendizado especificamente para eles. Os alunos americanos ficaram olhando, perplexos. Isso é o futuro, mas por que está no Rio de Janeiro e não em Nova York? Ninguém conseguia responder a essa pergunta. Chegou a hora da aula de matemática. Os alunos brasileiros estavam sentados em ordem, todos ouvindo atentamente, sem fazer barulho. E quando a professora deu um problema, os alunos brasileiros levantaram a mão com confiança. A discussão era cheia de termos técnicos avançados. Os problemas que eles resolviam eram de cálculo e gráficos 3D, o que era equivalente ao primeiro ano da universidade na América. Michael, que costumava pensar que era o melhor da classe, sentou-se em silêncio, o suor escorrendo pela testa. Ele começou a entender que sua própria habilidade não era sempre a maior. Na hora do almoço, os alunos americanos foram levados para o refeitório. O que os esperava era um buffet internacional. Havia comida brasileira como feijoada, moqueca de camarão, comida japonesa, comida europeia e opções vegetarianas. Tudo preparado por chefes profissionais e incluído na mensalidade. Os alunos americanos ficaram chocados. Na nossa escola temos que pagar centenas de dólares a mais, mas só conseguimos pizza fria ou sanduíches sem graça. Emily provou a moqueca pela primeira vez. Seus olhos se arregalaram. O sabor era suave, picante, salgado e aromático com ervas. Ela não conseguia acreditar que era comida escolar. Enquanto comiam, os alunos brasileiros conversavam de forma amigável. Muitos falavam 2 ou 3 línguas. Alguns estudavam chinês, outros japonês e alguns falavam francês fluentemente. Quantas línguas vocês falam? Isabela perguntou com um sorriso. Emily ficou em silêncio antes de responder. Apenas inglês e um espanhol ruim. O constrangimento se espalhou pela mesa. Eles começaram a perceber que eram eles que estavam atrasados. À tarde, eles visitaram um laboratório de ciências. O equipamento era completo e moderno. Havia até um laboratório de biologia onde podiam realmente cultivar células. Os alunos brasileiros estavam fazendo seus próprios pequenos projetos de pesquisa sobre energia limpa e reciclagem de plástico. Alexis olhou com inveja, porque na América, sua escola ainda usava experimentos básicos do século passado. No final do dia, Isabela e seus amigos convidaram os alunos para ver o clube estudantil. Dentro, havia salas de ensaio musical, estúdios de gravação, salas de rádio e espaços de coworking para pequenas startups. O ambiente era cheio de energia criativa. Os alunos brasileiros explicavam seus projetos com confiança. Emily se sentiu como se estivesse sendo puxada de um sonho. Este não era o Brasil que ela esperava encontrar, mas um palco que refletia que a juventude brasileira estava cheia de talento, esforço e orgulho de suas raízes. Naquela noite, enquanto estava sentada no dormitório, Emily escreveu em seu diário: eu costumava acreditar que éramos o melhor país, mas hoje aprendi que a grandeza não é algo com que nascemos. É o resultado de trabalho duro, disciplina e mente aberta. O que vi na escola brasileira é uma lição de humildade e eu sei que não somos maiores do que ninguém. Quando o comboio de ônibus de luxo entrou no estado de Minas Gerais, a atmosfera circundante mudou de arranha-céus e grandes shoppings do Rio para colinas verdejantes, neblina pairando sobre os campos e o cheiro de terra após uma chuva recente. Os estudantes da América, que haviam vivido na caótica metrópole, começaram a ver outro mundo que nunca pensaram que seria tão bonito. O ônibus parou em uma pequena vila, parte de um programa de intercâmbio cultural organizado pela Escola Brasileira. Mais de 50 moradores locais saíram para recebê-los, com sorrisos e reverências. Eles colocaram flores frescas no pescoço dos visitantes. O som ritmado de um tambor ecoou, fazendo com que os estudantes estrangeiros se sentissem transportados para outro mundo, cheio de calor e sinceridade. Jéssica, a jovem que havia postado nas redes sociais que esta seria a pior viagem, foi a primeira a pegar o telefone para tirar fotos. Mas desta vez, ela não estava fotografando para zombar ou ser sarcástica como antes, mas sim com um genuíno espanto. Ela disse baixinho: eu não sabia que o Brasil poderia ser tão bonito. Suas palavras fizeram com que os amigos ao seu lado ficassem em silêncio
e olhassem ao redor com mais atenção. Após a recepção à moda brasileira, os estudantes foram divididos para ficar com famílias anfitriãs na vila. A casa onde ficaram não tinha piscina ou ar-condicionado, mas era uma casa de fazenda de madeira com teto alto e um alpendre fresco, onde a brisa soprava o dia todo. O mais importante, havia os sorrisos dos anfitriões, prontos para compartilhar tudo, mesmo que tivessem pouco. Naquela noite, todos foram convidados para um churrasco comunitário. Os moradores se sentaram em círculo em esteiras no chão, com a comida local disposta: pão de queijo, carne assada, farinha e vários tipos de vegetais frescos. Muitos dos alunos americanos hesitaram em pegar a comida com as mãos ou comer farofa solta, mas ao ver os moradores fazendo isso com naturalidade e sorrisos sinceros, a hesitação desapareceu lentamente. Esta é a refeição mais simples e feliz da minha vida, disse Ted, um estudante alto que havia zombado que os brasileiros andavam de burro em vez de carro, sem se envergonhar. Ele estava sentado ao lado de um garoto de 10 anos que compartilhou o último pedaço de frango frito com ele sem hesitar. Uma sensação calorosa correu por seu coração, algo que ele nunca havia sentido nos restaurantes de luxo de Nova York. Foi naquela noite, enquanto todos estavam sentados ouvindo a música folclórica tocada pelos moradores com instrumentos regionais como o cavaquinho e o berimbau, que o som da música encheu o vale tranquilo. O sentimento de arrogância e desdém que havia enchido os estudantes estrangeiros começou a derreter pouco a pouco. Jéssica fechou os olhos e disse uma frase que ninguém esperava que ela dissesse. Talvez a modernidade não signifique arranha-céus ou carros de luxo, mas pode significar um coração que sabe compartilhar e uma felicidade simples. A frase soou como uma declaração no meio do círculo. Todos ficaram em silêncio e olharam para ela. Os sorrisos dos moradores sentados ao redor tornaram a atmosfera ainda mais comovente. Antes de dormir naquela noite, cada aluno voltou para sua casa anfitriã. O anfitrião estendeu um colchão fino no chão de madeira. O som dos grilos ecoava dos campos de fora. As estrelas cintilavam no céu. Os estudantes americanos, acostumados às luzes da cidade grande e ao ar-condicionado caro, sentiram que esta era a noite mais calma e quente de suas vidas. E foi a primeira vez que eles começaram a abrir seus corações para a verdade do Brasil, não por meio de palestras, mas por meio da experiência da vida real, simples e cheia de coração. O novo dia começou com o canto dos galos e o sol quente espreitando pelas frestas da casa de madeira. Os estudantes da América, que haviam reclamado que o lugar era antigo e carente de conforto, acordaram mais revigorados do que nunca em um hotel de luxo em Nova York. Jéssica foi para a varanda e viu a senhora idosa, sua anfitriã, sentada pilando pimenta para o tempero com diligência. O cheiro de ervas brasileiras se espalhava pela casa. Capim-limão, gengibre, coentro, misturados em um aroma único que ela nunca havia sentido antes. A senhora olhou para ela e sorriu, dizendo em um inglês quebrado: "Vem, me ajuda." Jéssica hesitou por um momento antes de se sentar ao lado dela e tentar pilar o tempero com uma força desajeitada. Suas mãos tremiam e a pimenta voou para fora, mas o riso da senhora encheu a atmosfera de calor. Ela sentiu imediatamente que este era um aprendizado que não estava em nenhum livro didático. Enquanto isso, David e 2 outros amigos foram levados pelos moradores para ajudar a colher arroz no campo. O sol começou a subir. A luz do sol caía sobre os grãos de arroz dourados que balançavam com o vento. Eles usavam chapéus de palha que os moradores haviam preparado. Eles seguravam a foice pela primeira vez. Embora não fosse fácil, eles seguiram lentamente as instruções dos moradores. O suor escorria por seus rostos, mas em seus corações eles se sentiam renovados. David se virou para o amigo e disse: "Este é o tipo de trabalho que me faz respeitar as pessoas que costumávamos ignorar." Em apenas uma manhã, eles aprenderam que cada grão de arroz que comiam vinha de trabalho duro e suor de verdade, não apenas de uma compra no supermercado. À tarde, as crianças foram levadas para visitar uma pequena escola na vila, um antigo prédio de madeira
com apenas algumas salas de aula. Os estudantes brasileiros estavam sentados em esteiras velhas. O professor usava um quadro negro cuja tinta estava começando a descascar, mas nos olhos de cada criança havia um fervor por aprender. Os estudantes da América, ao verem essa cena, ficaram em silêncio por um tempo antes que o diretor os convidasse a ensinar inglês para as crianças. Jéssica, que costumava ser a mais arrogante, foi a primeira a se levantar e escrever as letras do alfabeto inglês no quadro A, B, C. As crianças aplaudiram animadamente. Embora a pronúncia não fosse perfeita, todos sorriram sinceramente. Lágrimas vieram aos olhos de Jéssica sem que ela percebesse. Ela se virou para seus amigos e disse: eles têm tão pouco, mas aprendem com um coração maior que o nosso. A atmosfera calorosa fez com que a barreira de arrogância que os separava do Brasil começasse a desmoronar. Naquela noite, houve uma cerimônia de laços de boas-vindas organizada pelos moradores para abençoar a comitiva. Todos foram convidados a se sentar em círculo. Um idoso amarrou fitas coloridas nos pulsos deles, enquanto cantava uma bênção em dialeto local. Embora não entendessem a língua, o sentimento transmitido pelo olhar e pelo canto era mais claro do que quaisquer palavras. Jéssica e David se entreolharam antes de fazerem um gesto de respeito à moda brasileira, desajeitados, mas isso provocou os sorrisos de toda a roda. Os estudantes americanos, que haviam zombado dos brasileiros por acreditarem em coisas bobas, sentaram-se em silêncio, sentindo o poder da fé e o calor que nunca haviam encontrado em suas vidas na cidade grande. Na manhã seguinte, a comitiva de estudantes foi levada para uma igreja histórica no topo de uma montanha para visitar a igreja de São Francisco de Assis. O som dos sinos ecoava, uma brisa fria soprava pelas bandeiras. A atmosfera sagrada fez com que todos caminhassem em silêncio automaticamente. Ao chegarem ao altar, David parou. Ele viu um sacerdote sentado em meditação pacífica no pátio da igreja. A imagem o fez pensar no seu próprio caos em Nova York, cheio de barulho de carros, música e a corrida pelo sucesso. Ele murmurou: talvez a paz seja o verdadeiro luxo. Jéssica estava ao lado dele, os olhos marejados novamente. Ela começou a perceber que o país que ela havia desprezado tinha algo valioso que enchia o coração mais do que qualquer compra em um shopping de luxo. Antes de deixar a montanha, o ônibus parou para que pudessem ver a vida dos quilombolas, comunidades tradicionais. Crianças brincavam com sorrisos brilhantes. Embora não tivessem telefones celulares ou roupas de marca, seus sorrisos eram os mais sinceros. Os estudantes americanos, que costumavam pensar que a felicidade vinha do dinheiro e dos bens, viram a verdade diante de seus olhos. Jéssica pegou seu diário e escreveu com a caligrafia trêmula: o Brasil me ensinou que a riqueza não está nos bolsos, mas nos corações. Naquela noite, houve uma noite especial na vila. Os moradores organizaram uma apresentação de dança folclórica. Holofotes iluminavam o pátio de terra. Os jovens americanos e brasileiros sentaram-se juntos, risos misturados. As crianças que antes estavam separadas por uma barreira cultural tornaram-se amigas sem a necessidade de linguagem. Jéssica e David olharam em volta. Eles começaram a entender que esta viagem não era um castigo, mas a maior lição de vida que a escola e seus pais lhes haviam dado. E naquela noite, todos fizeram uma promessa em seus corações: quando voltassem para a América, não seriam mais os mesmos. Após a última noite na vila, todos na comitiva sentiram pena de ter que deixar aquele lugar. O amanhecer lentamente caía sobre os campos. O som dos sinos da igreja ecoava junto com o canto dos galos, uma imagem profundamente gravada na memória dos estudantes americanos. Jéssica estava na beira do campo. Ela viu os moradores preparando seus animais para arar a terra. O riso das crianças correndo nos diques dos arrozais era como uma música sem fim. Seu coração, que antes estava cheio de insatisfação e desdém, acalmou-se estranhamente. Ela se virou para David e disse baixinho: eu não consigo acreditar que o país que eu achava atrasado me ensinou mais sobre a vida do que Nova York jamais pôde. David acenou lentamente.
sua voz era sincera. Talvez não viemos aqui para mudar o Brasil, mas para deixar o Brasil nos mudar. O ônibus que veio buscar nos deixou a vila. A estrada que cortava montanhas e rios fez com que todos no carro ficassem em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Ao chegarem em Belo Horizonte, uma cidade movimentada com turistas, eles caminharam pela feira noturna e pelo mercado central. As luzes de neon e a música ecoavam, mas em vez de se sentirem animados como no primeiro dia, Jéssica se sentiu estranhamente distante, como se essas coisas não fossem mais a verdadeira felicidade. Ela parou para olhar uma loja de artesanato local e viu uma senhora sentada tecendo com concentração. Ao lado dela, uma jovem ajudava a passar a linha. Ela pensou na anfitriã da vila que pilava pimenta. Ela pensou no professor da pequena escola que usava giz velho em um quadro negro. Ela pensou na calorosa cerimônia de laços. Lágrimas vieram aos seus olhos sem que ela percebesse. Naquela noite, eles ficaram em uma pousada à beira do rio. O som da água corrente criava uma atmosfera pacífica, diferente do barulho dos carros em Nova York. Todos os alunos se reuniram na varanda de madeira, iluminados apenas pela luz de uma lamparina. David foi o primeiro a falar: devemos fazer algo para que o que aprendemos aqui não se perca. Outro amigo respondeu: sim, eu não quero voltar para uma vida cheia de competição e luxo como antes. Jéssica sentou-se abraçando os joelhos. Ela falou com a voz trêmula: talvez o que devêssemos levar de volta não são lembranças ou fotos, mas sim os nossos corações, que já foram mudados. Todos ficaram em silêncio novamente, como se estivessem gravando aquelas palavras em seus corações. No dia seguinte, eles tiveram a oportunidade de visitar um sábio mestre de capoeira em um centro cultural no meio da cidade. O mestre apenas sorriu e falou com uma voz suave: nascemos não para acumular coisas externas, mas para aprender a acumular bondade no coração. Quanto mais você acumula coisas externas, mais pesado você fica. Mas a bondade no coração, quanto mais você acumula, mais leve você se sente. Esta frase foi curta, mas tocou profundamente o coração de todos. David até fechou os olhos para absorver as palavras, enquanto Jéssica chorava novamente sem perceber. Com o passar dos dias, a viagem deles estava chegando ao fim. Todos tiveram que voltar para o Rio de Janeiro para se prepararem para pegar o voo de volta para casa. Antes de embarcar no trem de Belo Horizonte, as crianças da vila onde haviam ficado vieram se despedir. Elas trouxeram pequenas flores regionais. Risos e palavras simples em português, como tchau ou até logo, aqueceram os corações dos estudantes americanos mais do que quaisquer presentes caros. Jéssica abraçou a menina pequena com força e disse com a voz embargada: eu nunca vou te esquecer. No trem que passava por campos e montanhas, todos estavam em silêncio, olhando pela janela. A imagem do céu brasileiro ao entardecer, laranja e dourado, brilhando sobre os campos, era como uma pintura. David escreveu em seu diário: começamos esta jornada com arrogância, mas estamos voltando com humildade. Jéssica escreveu em seguida: o Brasil não mudou o mundo, mas o Brasil mudou o mundo dentro do meu coração. Ao chegarem no Rio, eles tiveram a chance de visitar o Cristo Redentor. A grandiosidade da estátua e a vista da cidade impressionaram a todos. Mas o que mais os tocou foi quando ouviram a história da resiliência do povo brasileiro, que manteve sua unidade cultural apesar da história de colonização e dificuldades. O guia contou que o Brasil prosperou porque seu povo tinha solidariedade, líderes determinados e nunca cedeu completamente a ser subjugado por seu passado. Todos os alunos olharam para o guia com respeito. Eles começaram a entender que a coragem e a fé eram o poder que permitia a um país tão grande quanto o Brasil se manter firme em meio às tempestades da história. Antes de embarcar no avião de volta para casa, Jéssica se virou para seus amigos e disse: viemos aqui pensando que tínhamos algo a lhes ensinar, mas na verdade, eles foram nossos professores. David acrescentou: o Brasil nos ensinou que a riqueza não é medida pelo que se tem, mas pelo que se dá.
E o que significa ser verdadeiramente humano não é ter poder sobre os outros, mas sim permanecer humilde e respeitar a todos. Essas palavras eram como o resumo da jornada que os havia transformado completamente. Quando o avião subiu aos céus, o Rio de Janeiro ficou cada vez menor, até se tornar apenas um ponto de luz distante. Mas nos corações de todos o Brasil não encolheu. Pelo contrário, cresceu para preencher seus corações. Eles prometeram a si mesmos que, ao voltarem para a América, não se esqueceriam das lições desta terra. Eles viveriam uma vida com propósito, respeitariam os outros e não se esqueceriam de que a verdadeira felicidade estava na simplicidade e na sinceridade. E a partir dessa jornada, um grupo de estudantes da América voltou para casa com corações que não eram mais os mesmos. Quando o avião pousou no aeroporto na América, o grupo de estudantes voltou com as mesmas malas, mas com corações transformados. Jéssica, a garota que costumava andar com o queixo erguido com arrogância, desceu do avião com um olhar mais gentil. Ela viu seus pais esperando por ela com sorrisos, mas desta vez ela não correu para mostrar presentes ou contar sobre luxos. Em vez disso, ela abraçou os pais com força, as lágrimas rolando sem que ela percebesse, e disse baixinho: "Obrigada por me enviarem ao Brasil." Foi lá que aprendi o valor do amor e do calor da família. David, o jovem que costumava ser egoísta, sentou-se olhando para sua casa em silêncio. Ele não ligou jogos nem tocou música alta como antes. Em vez disso, pegou seu diário e escreveu: "O verdadeiro lar não é um endereço, mas um lugar onde o coração se sente em paz." E encontrei essa resposta no Brasil. Semanas depois, a escola na América organizou um evento para apresentar as experiências de intercâmbio. A sala inteira ficou em silêncio quando Jéssica e seus amigos contaram sobre a pequena vila que não tinha sequer estradas pavimentadas, mas era cheia de sorrisos e calor. Jéssica disse diante de todos: "O Brasil não me fez sentir pobre, mas me fez sentir que eu estava perdendo a coisa mais importante, a sinceridade e a humildade." Uma salva de palmas ecoou pela sala. Os alunos que haviam zombado dela olharam com admiração, porque ninguém acreditava que essas palavras sairiam da boca de Jéssica. Após o evento, eles começaram a mudar seus estilos de vida. Muitos alunos se voltaram para o trabalho de caridade, alguns se juntaram a atividades sociais. E o mais importante, todos voltaram a ter um relacionamento mais caloroso com suas famílias. Jéssica parou de gastar dinheiro com luxos. Ela escolheu comprar pequenas flores para casa em vez de bolsas de marca e disse à mãe: "Mãe, a verdadeira felicidade não está no preço, mas no significado que damos a ela." David passou seu tempo livre ajudando na cozinha de uma sopa para moradores de rua. Ele disse a um amigo: "Se as pessoas na pequena vila brasileira conseguem compartilhar, mesmo não tendo muito, que desculpa temos nós, que temos de sobra, para não compartilhar?" Com o passar do tempo, as memórias do Brasil permaneceram sempre em seus corações. Toda vez que viam o céu dourado do entardecer, eles se lembravam dos campos em Minas Gerais. Toda vez que ouviam o riso das crianças, eles se lembravam da pequena escola na vila. E toda vez que se sentiam desanimados, eles se lembravam do ensinamento do velho mestre: "Acumule a bondade no coração, pois isso te acompanhará por toda a vida." A lição da terra brasileira os moldou para se tornarem novas pessoas. Pessoas que olhavam para o mundo não apenas com os olhos, mas com o coração. Pessoas que não apenas buscavam o sucesso, mas também o significado. Pessoas que não apenas queriam ter, mas também queriam ser. Esta é a história de um grupo de estudantes que começou uma jornada com arrogância, mas voltou com humildade. A história de crianças que costumavam rir dos outros, mas aprenderam a sorrir sinceramente. A história de corações que eram secos, mas se tornaram ricos com o calor da terra brasileira. E esta é a pergunta final que esta história quer deixar para todos. O valor da sua vida, você o medirá pelo que você possui ou pelo que você aprendeu e compartilhou? Se você se sentiu tocado por essa história, não se esqueça de seguir nosso canal para não perder histórias inspiradoras de todos os cantos do mundo, porque às vezes a viagem mais longa não é ir para outro país, mas sim a jornada para dentro do seu próprio coração.